estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. É 2023. Unção de governo. Está sobre mim. E eu governo. Para a glória de Deus. Amém. Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. O fruto do Espírito significa governo. Fruto do Espírito é o mesmo que inteligência emocional. A gente sabe que a cultura mudou no tocante a contratações. Hoje, as empresas optam por contratar pessoas que têm inteligência emocional. Porque o que adianta chegar à conclusão que, por mais capaz que uma pessoa seja, se ela for difícil de lidar, não adianta nada. Ela não agrega, ela não forma equipe, não há um trabalho em equipe. E a palavra de Deus, ela vai usar muito nós. Pai nosso que estais nos céus. O Pai é nosso. É um corpo, então somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. Deus ama a família. Tanto que você veja, desde o início, o trabalho de Deus foi de levantar a busca, foi para levantar uma família. E isso não mudou. Eu sempre digo que se a gente quer saber como as coisas funcionam, nós precisamos ir lá para o início da Bíblia. Se nós queremos ir para a próxima fase, nós precisamos aceitar o processo. Nós precisamos continuar agarrados àquilo que Deus colocou na nossa vida, a promessa, o sonho, e governar. Nós precisamos ter claro no nosso espírito que o nosso futuro não é escrito pelas orações de domingo, ou do último jejum, mas pelas decisões que nós tomamos logo após isso. As decisões que você toma, que eu tomo, na nossa segunda-feira. E muita gente não entende isso até hoje. Ele vem para o culto, ele ouve uma palavra, ele faz um jejum, mas quando chega na segunda-feira, ele vive a vida como se nada daquilo pesasse ou tivesse importância na vida dele. E é aí que muita gente, às vezes até desanima, desiste, com aqueles questionamentos de por que minha vida não vai. Pelo óbvio. Eu não estou vivendo alinhada com o que eu aprendi. Aos domingos, muitos oram com fé, recebem direções do Espírito, clamam, ouvem a palavra, mas cancelam tudo, ou praticamente tudo, na segunda-feira. Colocam tudo a perder.
ignoram o que ouviram, porque usam mal a boca, usam mal o livre-arbítrio, decidem, tomam decisões em cima das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, tem o sentimento de medo, o sentimento de incredulidade, e a pessoa vai lá e toma a decisão dela com base nisso. Com base no que ela está sentindo, com base no momento dela. E a palavra de Deus, ela nos ensina sobre inteligência emocional. E nós aprendemos que inteligência emocional é a pessoa que tem o fruto do Espírito. Então, vamos chegar lá, mas vamos lembrar que primeiro Deus dá uma direção, depois vem as promessas. E uma promessa, ela não vai acontecer automaticamente. Eu posso ter promessas e até morrer tendo a promessa. E nunca vivê-la. Porque eu nunca me alinhei para viver. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora, não é possível viver todo o projeto de Deus para a nossa vida se não sairmos do padrão errado. Ele teve que sair. Ele teve que sair, passar por um processo para viver o cumprimento dessa promessa. Eu recebo a promessa. E às vezes posso botar na minha cabeça que amanhã eu posso já estar vivendo. Mas eu posso até nunca viver. Porque para eu vivê-la, primeiro eu tenho que crer. E eu preciso me alinhar com Deus de acordo com aquele propósito. Muita gente não tem progresso na vida porque recebe a direção, agarra as promessas, mas ignora a condição, o processo que ela vai ter que passar. Ela ignora. O Abraão podia ter tido a fé para deixar tudo e não ter tido a fé para ir até o fim. Que é o que acontece com muita gente. Abraão podia ter tido a fé para sair e para uma terra desconhecida e ter parado no meio do caminho como o próprio pai dele parou. Então ele teve que sair e ele teve que continuar crendo. A condição para Abraão ser abençoado, e o nome dele então foi trocado, que significa Abrão, pai de exaltado, e Abraão, pai de multidões, foi ele ter ido até o fim. E ele foi no processo, você vê ele efetuando as mudanças, ele crescendo. Quanta coisa aconteceu que ele podia ter se entregado à condição emocional dele.
Não vai acontecer. Eu não estou vendo nada. Estou envelhecendo. Tem muita dificuldade. Porque à medida que você vai vivendo, os sentimentos estão aí todo dia. As emoções estão aí. E se sabe que o que eu tenho mais visto ainda realmente é o cumprimento da palavra que Jesus falou, que no final, um dos sinais do final dos tempos seria a ofensa. As pessoas estariam ofendidas uma com as outras. E dá para ver por que a vida de muita gente realmente não tem como ir. E se não houver uma mudança, realmente elas vão ficar no meio do caminho, porque elas vivem ofendidas. Gente, às vezes eu fico olhando, a pessoa, por causa de uma coisinha, ela fica anos guardando aquilo no coração. E aí ela pergunta, na minha vida, um ano não é melhor do que o outro. Mas quando você chega perto, ela está com raiva de um, ela está com raiva do outro, ela está guardando uma coisa por anos. E você sabe que, de verdade, pessoas que têm um grande projeto na vida, que elas têm objetivos, que elas estão focadas, elas estão tão focadas nos objetivos delas, naquilo que Deus colocou diante delas, que se tem uma coisa que elas não vão perder tempo, é com fofoca, é com sentimentalismo, é com ofensinha, elas não vão perder. Você nunca vai, você não vai encontrar uma pessoa de excelência que tem um grande projeto na vida, parada, porque ela está magoada com alguém, com alguma coisa. Ela vai superar, ela vai sacudir a poeira, ela vai fazer o que Jesus falou, que se entrar numa cidade, se vocês não forem aceitos, sacudam a poeira e vão embora. Se entrar numa casa e declarar paz naquela casa e aquele povo não quiser paz, a paz vai voltar para você, sacode a poeira e vai embora. Quer dizer, esse tipo de gente está sempre sacudindo a poeira, né? Ele pega o chinelo, sacode a poeira, estou indo embora. Não deu aqui, a vida segue. Ela vai seguir em frente. Agora você vê que tem gente que ele para de um canto. E então, naquele dia às vezes já tem 5 anos, tem 6 anos, tem 7 anos, tem 10 anos. Então, naquele dia, você fez isso, que você fez, a pessoa sabe contar os detalhes. Eu nem sei o que eu comi ontem. Eu nem lembro mais, porque eu deleto, não dá para guardar algumas coisas. Porque não são importantes. Sem dúvida, eu garanto a você, se eu tivesse parado para ouvir, se eu tivesse dado crédito desde o início do meu ministério, aliás, quando foi para abrir lá atrás a imobiliária, gente, aliás, desde sempre, eu vou indo para trás. Olha, tantas coisas aconteceram. E um fala um negócio, outro fala outra coisa, um tem uma opinião. Aquela coisa de gente que quer ter opinião sobre a vida dos outros. E gente que quer te diminuir, quer criticar. E é uma calúnia ali, é um comentário estúpido ali, é uma bobagem ali. Se eu tivesse parado para dar crédito, eu não sei onde que eu estava. De verdade, aqui eu não estava. Não é possível. Não é possível. Então, quando você vê gente
que está ferida com não sei quem, e ela parou a vida dela naquele lugar, você pode ter certeza, a vida dela inteira parou. Parou. Então, eu tenho vivido um momento bem desafiador, ministerial, porque Deus tem me levado a mexer em coisas, Ele me trouxe coisas e eu tenho lidado radicalmente com isso, porque é o que eu tenho dito. Nós vivemos um tempo de tanta mediocridade, falta de integridade, que é assim, uma tragédia. É uma tragédia. Então, a hora que você vai mexendo, e eu avisei, eu não aceito, eu nunca aceitei. Mas eu me lembro, recente, o Senhor me acorda e fala comigo, eu estou lá orando, Ele fala sobre contenda. E aí você vai ver aqueles que o ministério está travado, e está travando a própria igreja que ele está, e consequentemente, vai travar a vida das pessoas, e Deus tem misericórdia e traz, e vamos lidar com isso. A maioria, qual é o coração? Magoado com um líder que corrigiu, magoado com uma coisa, magoadinho com não sei o quê. Sabe coisa de menino de 5 anos de idade? O cara está num altar ensinando os outros? Como eles devem... Você imagina uma pessoa que está no altar ensinando outra como ela deve viver a vida dela? Tratando mal a mulher, não tendo atenção com o filho. Você está ensinando o quê? Magoado com a liderança dele, que corrigiu ele, porque ele não fez o que ele tinha que fazer, porque ele não seria corrigido se ele tivesse feito. Aí você imagina que vergonha. Agora, eu lido. Lido tanto que eu já disse aqui. Se eu entender que não, é em 2 tempos. Eu tenho um propósito de vida. Eu fiz um voto lá atrás. Eu vou honrar. Eu fecho essas igrejas que estão aí, acabou. Quem quiser me assistir, assiste aqui. Porque eu não vou ser corresponsável de um miserável emocional e espiritual travar a vida de pessoas e botar a mão na cabeça de pessoas. Não eu tendo consciência disso. Compreendeu? Então, aí você vê lá, por que a vida o ministério está infrutífero? Cara, está magoadinho, está ofendidinho. Os caras dão até data. Então, naquela época, naquele dia, há não sei quantos anos, eu fiquei magoado com o senhor, que eu fiquei magoado com não sei quem, que eu fiquei não sei o quê. Você pensa assim, cara, você está guardando isso aí trocentos anos. Quantas pregações você já fez contra mágoa, contenda, para amar, para perdoar? Você está pregando o quê, rapaz? Mas esse é o tempo que a gente vive. E aqui eu lido. Não quero nem pensar onde não se lida com isso. Não quero nem pensar. Porque isso é uma tragédia. Então você não pode viver uma grande vida se você não tem controle sobre as suas emoções. Você não pode me dizer que você tem um grande sonho, como de José, se você
não tem uma convicção e uma firmeza emocional. E o mundo está cada dia mais dominado pelas emoções. E você vê o povo de Deus, que deveria ser o povo da esperança, o povo que anda pela fé, você vai ver gente mal-humorada, bipolar, carrancuda, grosseira, com raiva dos outros, magoada com um, magoado com o outro. Ué, como você vai viver uma grande vida assim? É porque eu sinto. Amigo, mas você não foi chamado para andar por sentimentos. Mas eu sinto, o que eu vou fazer? Crer na palavra de Deus, filho. Você crê na palavra. Mas eu me senti ofendido. Por que você se ofendeu? Se falou a verdade para você, você não tem por que se ofender. Se não é verdade, você também não tem por que se ofender. Então, de um jeito ou de outro, você não tem por que se ofender. A pessoa está lá. Só sentimentos. Então, ela pensa, pensamento vira sentimento, que vira uma emoção, né, com ação. Aí ela fala, ela age, e aí ela pergunta, porque não sei quantos anos já faz que a vida dela não está saindo do lugar. Mas ela tem uma ferida que ela não trata, tudo é rejeição na vida dela, ela ouve tudo atravessado, Satanás faz ela ouvir as coisas de forma atravessada, ela não tem paz no espírito. Mas quem é que não tem paz? O ímpio. O ímpio não tem paz. O justo tem paz. E se você viver como um ímpio, você vai viver sem paz. Você não vai ter paz. Nunca. Então, o Abraão, ele teve motivos para parar, para se chatear, para desistir de tudo aquilo, ele teve. Ele foi perfeito? Não, a gente sabe que não. Mas ele foi se alinhando, ele foi melhorando, ele vai crescendo. Você vê ele crescer. Você vê o processo do crescimento dele. É muito triste quando você vê uma pessoa que faz anos que ela está ouvindo a palavra e você não vê o crescimento dela. Ela não tem progresso na vida. E quando você chega perto, você pode ter certeza que o motivo dela não ter progresso é que ela é dominada por sentimentos. Ela faz o que ela tem vontade. Se ela não tem vontade, ela não faz. E ela vive remoendo coisas dentro dela. Ela toma decisões com base no momento, com base no que ela está sentindo, com base nas circunstâncias. E ela vai vivendo essa vida que, com certeza, é uma vida pequena, não é uma vida evoluída, não vai ter uma grande vida. Você pode ter a maior promessa do mundo, mas você nunca vai viver uma grande vida se as suas emoções dominarem você. Toda pessoa dominada por sentimentos é uma pessoa fracassada. Ela é infrutífera. E se você chama ela para conversar, ela vai falar a mesma coisa de sempre. Não é que eu sinto. Aí você fala, então, mas você não foi chamado para viver pelo que você sente. Então, mas o que eu faço? Eu sinto. Ela não entendeu. Ela quer que você explique para ela como é que ela faz. E a explicação está aí. Você crê. Eu estou pregando um negócio, eu creio. Então, por exemplo, eu vivo um momento desafiador.
Eu tenho uma encruzilhada agora. Eu tenho que tomar decisões aí. Eu sei o que Deus quer fazer e o que eu tenho que fazer. E se eu for olhar para situações e tal, é desanimador. É frustrante. É desanimador. Só que daí tem aqueles que você vê se levantando e que você sabe que agora eles vão. Você vê que acordaram. Então aquilo e por outro lado, refrigera. E você foca no quê? Em quem não quer ou em quem quer? Em quem quer. Você foca no quê? Você foca naquilo que Deus mandou você pegar e seguir, ó. Creia nisso. Você vai crer nisso. Quantas pessoas que não ouvem a voz do Espírito? Mas não tem como ouvir, elas só ouvem a voz das emoções delas. Por causa do apego emocional, elas não fazem o que elas têm que fazer. Elas estão apegadas às emoções delas como algo que elas não podem soltar de forma nenhuma. Sabe quando uma pessoa apega a emoção dela? É impressionante como as pessoas se apegam mesmo. E elas não soltam. E vem a palavra, bate e volta, e elas não pegam. E Deus está mandando a palavra, pega a palavra, meu filho. É tempo de avançar, de crescer, vamos embora. Deus quer fazer coisas tão grandes. E a pessoa está lá, naquele sentimento. Naquele sentimento todo. E você está falando, você tem que crer na palavra. Então, mas como é que esse negócio de crer? Crer é acreditar. Você não acredita no seu sentimento? Então agora acredita no que Deus falou. Seus sentimentos mentem. Porque você vai dizer assim, então, mas eu estou sentindo então. Mas você não acredita em sentimentos, você acredita na palavra. Mas se você não deixar entrar a coisa certa, você vai ficar aí remoendo ainda. Mas como? Eu estou sentindo. Então, filho, mas você está sentindo porque você acredita nisso. Você dá importância para isso. Quando você passa a ser guiado pela palavra, se acredita na palavra, você levanta e sacode a poeira dos sentimentos, as emoções, e você vai. Você sorri pela fé, você trata bem as pessoas pela fé, você faz tudo pela fé. Não estou com vontade, mas eu faço pela fé. Mas eu não sinto, então esse é seu problema. Você está esperando sentir vontade de tratar bem tal pessoa, de agir de tal maneira. E no mundo com Deus, andando com Deus, a gente não espera ter vontade. A gente não precisa ter um sentimento apoiando. A gente crê, leu, está escrito, é a verdade, se torna lei. A lei da minha vida é essa. Vem um sentimento, não, vou sacudir isso. Vem um pensamento, não vou pensar isso. Alguém chega para falar algo, não quero ouvir. Quer te mostrar algo, não quero ver. Você sabe, se tem um negócio que se aprende a dizer não quero ver isso. Não quero ouvir isso. Não vou pensar essa bobagem. Não, eu não vou alimentar esse sentimento. Não, eu não aceito essa emoção negativa me destruindo.
Não, eu não vou ficar magoada com aquela pessoa. E muito pelo contrário, eu vou abençoar a vida dela, eu vou orar por ela, porque é impossível você ficar magoado com alguém que você está orando e abençoando aquela pessoa. E se tiver muito difícil, eu vou matar a minha carne, porque a minha carne não vai mandar em mim. Essa carne miserável, eu quero que ela seque, esturrique e morra de vez. Então eu vou presentear aquela pessoa, eu vou abraçar aquela pessoa, vou entregar um presente daqueles para aquela pessoa, eu vou orar, eu vou fazer um jejum para abençoar aquela pessoa, porque a minha carne não vai me dominar. Esses são os vencedores. Os vencedores fazem assim. Toda vez que eles detectam uma situação que vai ser um travamento na vida, a pessoa já se levanta. E ela decide, pois agora eu pego isso para valer. Ela não pergunta se ela está com vontade. E quando você começa a fazer isso, você não tem vontade, você não gosta. Às vezes você quer que aquela pessoa se dê mal, porque você está com sentimentos, mas você não aceita isso. Você vai contra seus sentimentos e faz o que a palavra de Deus manda. Você vence o mal com o bem. Quando alguém recebe algo que você queria muito, a tentação é você ter inveja e ficar incomodado. Mas você faz o contrário, você pega a palavra, alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu vou me alegrar com essa pessoa. É momento de eu me alegrar, porque eu só vou colher o que eu plantar. E eu vou praticar a cultura da honra, eu vou honrar. Se eu quero que meus filhos me honrem, eu honro meus pais. Se eu quero ser honrada pelo cônjuge, eu honro meu cônjuge. Se eu quero ser honrada pelas pessoas, eu honro as pessoas. Se eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Se eu quero deixar essa pessoa encucada, pensando, eu vou amontoar brasas em cima da cabeça dela, ela me fez o mal, eu vou fazer o bem para ela. Eu não vou deixar essas emoções me dominarem. Se você quer uma grande vida, se você quer ser uma pessoa de excelência e viver coisas imensas, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu o coração, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que ama a Deus? Aqueles que guardam os seus mandamentos. Então eu quero viver essa grandeza. Como que eu vou viver essa grandeza? Começando pela parte que tem derrotado a maioria. A maioria só faz o que tem vontade. A maioria cede para tudo que está sentindo. E de verdade, às vezes que eu vi minha vida parar, minha vida travar, tinha sentimento lá. Por causa de sentimento, eu não fiz o que eu tinha que ter feito naquele momento. E aquilo adiantou, ajudou? Não, só perdi. Perdi tempo, perdi vida. Aí não adianta você chorar leite derramado, ficar lá, meu Deus, perdi 1 ano da minha vida. Perdeu. Perdeu remoendo bobagens, perdeu alimentando sentimentos. Perdeu porque você se distraiu com o seu sentimento. Você se distraiu com a sua emoção. Você se distraiu com aquele pensamento que virou um sentimento, que virou uma ação e travou sua vida. Pode até roubar o destino de uma pessoa. Tem gente que não tem paz, está num relacionamento que ela não tem paz, e eu me pergunto,
Você quer mesmo pagar esse preço? Ele vale tanto assim? Porque, de verdade, tem gente que está pagando um preço tão miserável, tão... A pessoa, ela se humilha, ela para a coisa errada, ela é humilhada, ela é desrespeitada, ela está sendo massacrada para sustentar um negócio. Ela não tem paz, a saúde dela vai, tanto estresse, vai sendo, a saúde vai ficando debilitada, a imunidade vai baixando. Porque uma coisa é você se desgastar, como a Bíblia fala. Esse desgaste eu quero. Se eu tiver que sofrer, a Bíblia diz assim, que sofra como um cristão. Não como um assassino, um ladrão, um malfeitor, uma pessoa que fez escolhas contrárias a Deus. Então, algumas pessoas, elas estão sofrendo terrivelmente, e não por serem cristãs, mas porque elas escolheram um caminho que está assombrando com a vida delas, está roubando a vida delas. Elas estão pagando um preço, assim, pesadíssimo para sustentar um negócio, e não entra na cabeça delas o quanto elas estão sendo roubadas. Algumas fizeram como Abraão, até saíram, mas desistiram de ouvir a Deus. Porque as emoções roubaram o destino delas. Roubaram. E se você quiser muito uma coisa, suas emoções vão virar Deus para você. Pelo que você está sentindo, eu fiz um culto uma vez que chama o Deus Sentimento. O sentimento, ele vira um Deus. A pessoa quer tanto aquilo que a palavra, ela pega de acordo com o que ela quer. Olha só, ela ignora todo o contexto e ela pega uma coisa e ela transforma aquela palavra na resposta que ela precisa para fundamentar, para firmar, para confirmar o que ela quer. Para apoiar, essa é a palavra que eu estou buscando. Para apoiar o que ela quer. Então, mas Deus falou comigo. Então, é que esse Deus que algumas pessoas falam para mim, é muito complicado crer nesse Deus, sabe? Porque é um Deus que ignora contexto, é um Deus que ignora todos os sinais. Mas porque eu quero muito uma coisa, às vezes tudo está mostrando que não está encaixado aquilo. Sabe quando você vê que o jugo é desigual em tudo? Ou na maior parte, tem um desencontro na vida da pessoa, a coisa não encaixa. Tem coisa que está ali na cara, aquilo está bagunçado, aquilo não está encaixado, aquilo não está alinhado. Mas a pessoa vai dizer, mas Deus falou isso comigo. Mas não foi seu Deus sentimento que buscou uma palavra para se apoiar e confirmar? Bom, eu não sei, se você disser para mim que Deus falou com você, óbvio, quem sou eu para dizer que Deus não falou? Você que está dizendo que Deus falou, ué. Então, o Deus é seu, se Ele falou, Ele falou. Agora, eu sei analisar, se eu conversar com a pessoa, eu sempre sou capaz de dizer isso aqui, ó. Espera aí, então,
Tá bom, você está dizendo que Deus falou, mas o Deus que eu conheço biblicamente, ele não ia ignorar isso. Ele também não ia ignorar isso aqui. Ele não ia ignorar tais coisas. Eu vou pontuando e estou dizendo, ó, ele não tem como ignorar isso aqui. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas você está dizendo que é Deus, ué. O que eu vou fazer? Você diz que é Deus. Você diz que é Deus, então não posso fazer nada. Só que o Deus que eu conheço não ignoraria isso aqui. Ele não iria passar por cima disso. Mas você está dizendo que Deus passou por cima. Ele passou por cima e ele disse que ele tinha isso para você. Ué, ok. É a vida da pessoa, ela tem um livre-arbítrio. E eu acredito no livre-arbítrio. Totalmente. Então, essa pessoa, ela passa por cima, como Abraão e Sara passaram por cima, por conta de sentimentos, distrações, ignoraram o contexto. Tudo que estava na cara. E aí, Abraão deita Sara dá Agar, Abraão deita com Agar, e essa confusão toda. Então, está ali na cara. Tem coisa que está na cara, que a coisa não vai funcionar. Porque Deus nos chamou para a paz. Óbvio que o que Ele nos dá, não estou dizendo que não tenha desafios. Mas você tem graça, você tem paz para aquilo. Deus não vai. O que Deus tem para a gente não é para você viver a sua vida sobressaltado e numa aflição, sem sossego para nada. Tem gente que não tem paz para trabalhar, não tem paz para viver a vida. Está sempre sobressaltado, com medo de tudo. Ou com medo de alguma coisa específica e quer fazer, aí a pessoa já se meteu numa encrenca, ela quer fazer o trabalho de Deus, ela quer vigiar, ela quer controlar aquilo, e ela acha que ela vai controlar. E eu olho assim, às vezes, sabe, eu só vejo, eu já disse isso para pessoas. Até de eu cruzar o braço assim e dizer assim, olha, não está entrando. Quando você cansar de fazer do teu jeito, você vai ouvir a Deus. Porque tem momentos que não adianta. Do jeito que você falar, a pessoa vai dizer, ele tem um argumento, ele tem outro argumento, ele tem outro, e ele tem outro. E assim, é exaustivo, dá até preguiça. Aí você tem que parar e dizer assim, amigo, quando você cansar, você vai ouvir a Deus. Você não está cansado. Você não está no limite da sua dor. O dia que você estiver no limite da dor, se você estiver cansado mesmo, você vai botar um ponto final nisso. É a história de Esaú. Esaú, quando você estiver cansado de ser esse cara amargurado que você é, você vai tirar o jugo do seu pescoço. Não adianta falar nada para você. Isaac deixou isso claro para Esaú. Não adianta, você vai ter que cansar, meu filho. Vai ler lá o texto. Você tem que cansar, filho. Quando você cansar, você tira o jugo do pescoço. Você está com esse jugo aí, tem gente que está com o jugo no pescoço e está pesando. Porque ele não quer pegar o de Jesus. Porque ele fala, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Não, a pessoa não quer, ela não quer o jugo do Senhor, nem o fardo dele. Ela quer aquilo que os sentimentos estão mandando ela fazer. Aí ela fica exausta. É esgotante.
Mas ela continua lá. E enquanto os seus sentimentos dominarem você, você não vai fazer toda a jornada. Você não vai viver a realização daquela promessa. Você não vai ter a paz que excede todo entendimento. E você pode perder até seu destino. O dia que você tirar o jugo do pescoço e decidir andar por fé, e depender de Deus inteiramente, você vai começar a ver as mudanças acontecerem. Inclusive, se você já fez escolhas na carne, o que você vai fazer? Se você fez escolhas na carne, você agora vai dar guinadas para poder tentar manter na carne. Porque se fez na carne, você vai tentar manter na carne, porque não tem outro jeito. Mas se você for esperto, esperta, e decidir crer na palavra e a Deus e dizer, Senhor, ó, agora eu já fiz. Eu vou precisar da sua ajuda. Me ajuda. Eu vou descansar, eu vou fazer o que até hoje eu não fiz. Eu não vou mais viver dessa maneira. Não dá para viver esse tipo de vida. Não dá. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais viver desse jeito. Sendo dominada por esses pensamentos, por esses sentimentos, tendo essas reações. Eu não quero isso mais para a minha vida. Eu quero paz. Se você está aí e diz assim, por que eu não tenho tido resultado na minha vida? Provavelmente você recebeu promessas de Deus, óbvio que recebeu. Mas você não quer fazer todo o caminho. Então você continua, você não quer o processo. Aí o que acontece durante o processo? Você está sentindo, você fica cansativo, você não quer passar por aquilo. E aí onde alguns desistem, se frustram, param. Né? Então a pessoa ela quer pular. Ela já quer, ao invés de sair como Abraão, ela já quer viver o cumprimento da promessa. Não, primeiro você sai, você passa por um processo, você resiste confiando em Deus, e então você vive a promessa. Se você tentar fazer o contrário, não vai funcionar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Deus é longânimo. Isso Ele é mesmo. E algumas pessoas, elas confundem a longanimidade de Deus, elas começam a tratar como impunidade, como que assim, eu estou fazendo errado, mas parece que está dando certo ainda. Não. Isso é ser muito tolo. É ignorar a lei da semeadura. Quando a colheita vir, ela vai vir. Ela virá. Você pode até tentar passar por cima e acreditar que não, que aquele pensamento que o diabo não precisa fazer esforço. Ele põe na cabeça das pessoas. Não, comigo vai ser diferente. Não vai. Não, Deus vai me entender. Não, não vai. Ele não passa por cima da palavra dele. A não ser que você tenha criado um Deus parecido com você, que passa por cima da palavra. Aí esse Deus que você criou,
ele te entende, ele não te confronta, ele até te usa, ele te revela estando no pecado. Não tem problema nenhum. Esse Deus aí que você criou, ele te entende sempre. Mas o Deus da palavra de Deus, não. Ele não passa por cima. Então, o fruto do Espírito, fruto singular, né, são virtudes que juntas formam o fruto do Espírito. Que nada mais é do que inteligência emocional. Amor, gozo, paz, que é alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, a perseverança, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança ou o domínio próprio, que é a mesma coisa. São 9 virtudes. Contra essas coisas não há lei. Se os que pertencem a Cristo, então vamos lá. Quem pertence a Cristo tem uma marca. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Então, vamos imaginar uma pessoa crucificada. Ela pode mexer a mão e o pé? Então, a pessoa crucificada, ela não mexe nem a mão, nem as mãos, nem os pés. Ela é totalmente dirigida, guiada por Deus, pela palavra de Deus. Então, os que pertencem, então a marca de quem pertence a Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Então, ela tem paixões, ela tem desejos, que são vontades. Ela não é que ela não tem, ela tem. Mas está crucificada, ela não pode mexer nem o pé, porque ela pertence a Cristo. Então, ela não cede para essa paixão, para esse desejo, né? Para essa vontade, para essa emoção. Ela não é guiada pelo impulso emocional. Ela não faz porque ela tem um impulso emocional. Ela tem impulsos, mas eles estão sob controle, crucificados. Ela pode ter desejos, vontades, mas estão crucificados. Paixões, mas estão crucificados. As paixões, os desejos, as vontades. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se eu digo que agora o Espírito vive em mim, e que eu sou guiada pelo Espírito, então como que eu vou andar a minha vida? Como que eu vou viver? Andar, cada passo, cada decisão, cada ação na minha vida vai ser pelo Espírito. Então, se eu vivo pelo Espírito, o que é? Agora o meu Espírito domina, não é mais a minha carne. Lembra que quando nós chegamos em Jesus, nós somos feitos espírito, alma e corpo. Mas o nosso espírito estava morto. Quando nós cremos em Jesus, ele foi vivificado. A alma é governo. Para o espírito governar, a alma tem que deixar. Por isso que uma pessoa que é dominada, é governada pela alma, o espírito está morto, a vida espiritual está morta. A alma é o centro das nossas emoções.
Então, pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, paixões, desejos. É a alma. Por isso que Paulo fala da renovação da mente. Porque se a minha mente passa por uma renovação, e há uma mudança interna, eu agora estou submissa, a minha alma submissa ao espírito. Mas se a alma não está submissa ao espírito, porque ela continua pensando do mesmo jeito e sentindo, consequentemente vivendo. Então, pode ver, uma alma, quando a alma governa, a pessoa vive pelo que ela sente. E ela faz o que dá vontade de fazer. Então, as ações dela, o corpo dela, porque a alma é governo. O corpo se move de acordo com a vontade, com o desejo. Então, agora a minha alma, se o meu espírito foi regenerado, a minha alma agora, ela passa por uma transformação através da palavra. Ela passa por um processo de conversão. Porque eu chego pensando de um jeito, agindo de um jeito, por conta da minha mentalidade. Eu tenho uma mentalidade. E agora, então, essa mentalidade passa por uma renovação. Eu pensava de um jeito, mas agora eu estou ouvindo a palavra. E eu passo a pensar de acordo com a palavra de Deus. Quando você vê uma pessoa que está uma vida inteira e ela parece mais com o pai dela, com a mãe dela, do que com Jesus, o jeito dela tratar a família dela conduzir a vida dela, o dinheiro dela, a maneira dela conduzir, está mais parecido com de onde ela veio do que com Jesus, que é para onde ela está indo, pelo menos teoricamente, é o que ela diz, mas na prática ela parece mais com quem, com o lugar, com as pessoas de onde ela saiu. Que é o que o Senhor falou para Abraão, você sai daqui, tem que sair daqui, desse padrão. Porque se ele tivesse ficado lá com aquela mentalidade, aquele padrão, aquele sistema, ele não teria vivido, Deus não ia poder fazer. A mesma coisa, se você fica no mesmo lugar, ainda que você saiu geograficamente, mas não saiu emocionalmente. Mentalmente. Alguns já saíram geograficamente. Eles já estão num outro lugar. Num outro endereço, num outro lugar. Mas emocionalmente, intelectualmente, eles continuam naquele mesmo lugar. Porque eles não sofreram essa renovação. Então, teoricamente, o espírito foi regenerado porque creu, mas ele está morto, porque ele não governa. Porque a alma é governo e o espírito só governa se a alma deixar. E se eu penso do mesmo jeito, eu sinto a mesma coisa, eu vivo da mesma maneira que eu sempre vivi, quem é que está governando aqui? Quem? A alma, não é o espírito que está governando. Então, se agora eu vivo pelo espírito, se é o espírito que manda, eu tenho que andar como espírito, também pelo espírito. Andar, quer dizer, agora as pessoas vão ver através da minha vida, das minhas escolhas, da condução da minha vida, de como eu falo, eu ajo, as escolhas que eu faço, que eu estou andando pelo Espírito, como eu disse que estou vivendo pelo Espírito.
Eu não vou viver pela alma e andar pela alma. Eu vou viver pelo Espírito e andar pelo Espírito. É o que o Espírito está me guiando a fazer que eu vou fazer. E a definição do fruto do Espírito começa com amor. E amor não é sentimento, é atitude. Já começa aí. Sem amor, nós jamais vamos conseguir ter alegria, ter paz, ter paciência, ter amabilidade ou benignidade, ter bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso significa governo. Não vai. E você viu que começa no amor e termina no domínio próprio? Porque sem amor você não consegue. Sem amor você não consegue. Tudo começa com amor, com atitude de amor. E se você não tiver domínio próprio para fundamentar isso, você não vai estabelecer nada. Então, por isso que você vê, começa com amor, porque o amor é o que vai te levar a todo o resto. E quem vai segurar é o autocontrole. É o domínio próprio. Compreendeu? Ele fundamenta isso aqui. Porque se eu não tiver domínio próprio, tá bom, eu tenho amor. Mas no mesmo momento que eu tenho amor, daqui a pouco eu posso ter um comportamento que não revela esse amor. Então, eu tenho amor, mas eu preciso do domínio. Porque tem gente que é difícil ser amado, tem gente que vai provocar uma situação. E se eu não tiver domínio, eu fracasso. Então, eu preciso de amor para começar e domínio para fundamentar e sustentar. É a base aqui, ó. É a base. De tudo. Você está entendendo isso? Se um domínio próprio, que é autocontrole, equilíbrio, temperança, nós não vamos conseguir sustentar nenhuma das virtudes anteriores. Como que você vai governar, dirigir, liderar pessoas, coisas maiores, se você não consegue governar a si mesmo, a própria vida? Se as suas emoções é que determinam a sua vida, onde você pensa que você vai? Onde você vai chegar? Você não vai longe. Não vai. A mente mente, as emoções são eternas crianças. Se você faz só quando tem vontade, quando sente, você é uma pessoa pequena, você não vai ter uma grande vida. A Bíblia diz isso e a história está aí para comprovar. Se você, para fazer alguma coisa, precisa ter sempre um sentimento te apoiando, até o presente momento você fracassou. Você pode hoje fazer uma risca no chão e mudar isso. Você pode mudar isso hoje. Mas se você viveu até aqui, tem sido um fracasso. Ainda que você diga, não, mas eu tive vitória nisso. Não, eu não duvido que você tenha tido algumas coisas. Mas você não tem, você não vai poder dizer para mim que você tem uma vida plena e que ela está tendo o crescimento que ela poderia ter. Você não pode dizer isso. Você não tem como dizer. Isso eu bato e você não tem como. Algumas pessoas, quando elas começaram na fé, elas viveram
E até a gente viu avanços significativos, porque a gente via que elas estavam sendo movidas pela fé, estavam vivendo e andando pelo Espírito. Aí elas retrocedem, da fé elas começam a voltar para a emoção, para os sentimentos. Aí você imagina, se você não tem isso definido, você vive uma vida oscilante. E a Bíblia fala que não pense que você receberá alguma coisa, porque é instável, tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Uma pessoa que tem mente dividida é uma pessoa instável. É uma pessoa oscilante. É uma pessoa que ora ela está na fé, ora ela está na incredulidade, ora ela está na fé, ora ela está à base de emoções. Ela muda. E é muito difícil lidar com gente assim. Porque ela tem oscilações de humor durante o dia. Alguns acham até bonito isso. Tem gente que acha que é bonito falar isso. Que ele tem tantas oscilações de humor, e que ele é assim, e que ele é... Aquelas bobagens todas, que as pessoas se valem de coisas tão miseráveis, achando que é uma vantagem. Eu tenho temperamento forte. Sempre o desequilíbrio. Não para uma vida determinada. Eu sou genioso, eu sou geniosa. Porque de manhã nem fala comigo, eu dou patada em todo mundo. Lindo, nossa, fiquei encantada com a sua grandeza. Realmente, você é excelente. E excelente, olha que pessoa de excelência. Acorda ao invés dela dizer obrigada por mais um dia, Deus me ama, louvado seja Deus, eu abençoo a tua vida, e esse será o melhor dia da minha vida. Não, acorda de cara feia, briga com as pessoas, ofende as pessoas, desequilibra dentro de casa, estraga o amanhã dos outros, com a dela, tem um dia péssimo. Por quê? Porque eu estava sentindo. Não acordei bem hoje. Não diga, tem gente que faz 30 anos que não acorda bem. Nunca acordou bem na vida. Isso é um padrão que você fortaleceu. Porque quando você toma uma decisão, não tem mais essa. Você vive pela fé. Você sorri pela fé, você é gentil pela fé, você faz o que tem que fazer pela fé. As obras da carne são muitas. Mas o fruto do Espírito é um conjunto de atitudes, de virtudes. Portanto, se não houver o controle, você terá descontrole e você vai fracassar. Não há como ter progresso na vida sem o fruto do Espírito, sem o amor, sem o perdão. E aí vai seguindo. Se o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito, como é que um cristão pode dizer que ele vai viver uma grande vida se ele não tem paz, ele não tem alegria? Que são virtudes do Espírito. Ele não pode dizer. Se uma pessoa continua amargurada até hoje, é porque ela não deixou a palavra entrar lá e curá-la. Muitos cristãos tiveram fé para receber o Senhor Jesus. Mas não tem fé para crer em sua palavra e vivê-la. E o problema de muitos não é mais a falta de uma mensagem, uma pregação. A pessoa precisa de uma decisão. A decisão de crer na palavra, a decisão de controlar as emoções, de andar por fé, de não seguir mais o que sempre seguiu. Vamos falar de José. Imagina, e eu não
poderia ler, mas vamos lembrar de toda essa história dele ter sonhos poderosos, jovenzinho, 16 anos, 17, conta. O pai tinha ele como um filho especial, os irmãos ficaram enciumados. E agora alimentam um ódio. A Bíblia fala que eles tinham ódio de José, por conta eles tinham inveja de José, inveja, e aí eles ficavam com ódio, e eles queriam matar José. Olha que nível que chegou. Eram irmãos. O que José fez? Ué, o pai amava, ele veio na velhice, filho da Raquel, e Deus deu a ele aqueles sonhos grandiosos. Quantas pessoas que num momento desse, que tem um sonho para a vida, um projeto maravilhoso, e eu já encontrei gente assim, que ao ouvirem uma crítica, uma opinião diferente em relação àquele sonho, aquele projeto, elas desistiram. Imagina José sendo criticado pelos irmãos, até o pai dele corrigiu, mas a Bíblia diz que o pai guardava no coração aquilo tudo, porque o pai viu que tinha um sentido aquilo. E o José continua agarrado. Você imagina que quando os irmãos o agarram e arrancam a capa dele, a túnica, e jogam ele no poço, a Bíblia fala que os irmãos ficaram ali comendo e conversando o que eles iam fazer. Você imagina o José ali, ouvindo tudo aquilo que os irmãos dele estavam fazendo com ele. Aí passa uma caravana de ismaelitas, eles vendem. Aí ele é levado para o Egito, é colocado no mercado de escravos. Potifar vai lá e compra ele. Imagina se ele agora, numa terra estranha, o Salmo 105, ou 115, me saiu da cabeça, fala que ele tinha correntes no seu pescoço. Imagina ele vivendo tudo isso. E ele tinha aqueles sonhos. E de repente ele, peraí, mas desde quando eu tive esses sonhos, que a minha vida parece que começou só a descer. Não, isso aí não vai acontecer, não é possível uma coisa dessa. Ele podia ter matado o sonho, ter desistido, se ele tivesse cedido para as emoções. Você vê que você viver por emoção é uma tragédia. E as emoções a gente sempre vai tê-las. E emoção, dependendo do momento, é muito bom a emoção daquele dia do seu casamento, a emoção do dia que você viu o seu filho, deu à luz o seu primeiro filho. Aquele momento especial que você está vivendo. Mas você tomar decisões com base no que você está sentindo é perder sua vida, é perder seu destino, é perder o propósito da sua vida. Que é o que a gente vê. Gente que não... Ele ora se ele tem vontade, ele faz se ele tem vontade, vem para o culto se ele tem vontade, se ele não tem vontade, ele não vem. Ele faz o que dá na cabeça. Tem vontade, faz, não tem vontade, não faz. Aí você pergunta, meu Deus do céu,
Será que essa pessoa realmente ela tem noção do que ela está fazendo com a vida dela? Ela está assinando um atestado de fracasso. Aí chega no final do ano, você encontra gente frustradíssima, deprimida. Mas quando você chega perto e pergunta, escuta, como que você procedeu durante o ano? Como é que você conduziu? A pessoa foi negligente. Fez de acordo com o que ela estava sentindo, de acordo com os sentimentos dela. E aí, imagina se José tivesse se envolvido com os sentimentos. Ele teria abortado aquele sonho. Teria desistido. E quando ele está na casa do Potifar e prospera, porque a Bíblia fala que o Senhor era com ele, e aí a mulher do Potifar começou a observar, ela nunca tinha visto um homem daquele. E quando fala um homem daquele, estamos falando a diferença, ele era diferente de Potifar, diferente dos homens que ela conhecia. A integridade, a postura, a excelência dele. O espírito que estava nele fez com que ela se apaixonasse, porque as pessoas, comprovadamente, elas se apaixonam por padrões e não por pessoas. No caso dela, ela se encantou por alguém, um padrão que ela não conhecia. Algumas pessoas, não, elas estão sempre pegando um novo problema para a vida. O padrão delas é um padrão que já trouxe problemas outras vezes e traz problema de novo. Porque o perfil, ela costuma dizer, a pessoa costuma dizer, né? O meu perfil. Então, não seria o caso de você então mudar esse perfil? Porque às vezes o que até Deus está direcionando, que vai trazer paz para ela, não é o que ela quer. Ela persegue um padrão. E normalmente o que ela está buscando, aquele padrão é algo que ela está buscando. Né? Ela está buscando alguma coisa. Algumas pessoas, elas primam por uma segurança, uma estrutura, outros não. Eles vão buscar com base em algo muito fútil. Tem pessoas que querem construir uma história madura, mas tem gente que os motivos, elas perseguem padrões e normalmente o padrão que ela persegue é por motivos fúteis, carnais, tolos e passageiros e que vão dar trabalho. E então, quando ela viu aquele padrão que passava segurança, seriedade, integridade, ela viu no José algo que ela não tinha visto. Ela encantou por aquilo. Ela queria aquilo para ela. E ela assediava ele dia e noite. E ele procurava ficar longe dela. E quando ela o agarrou, ficou provado que aquilo nunca passou pela cabeça dele, por mais que talvez ele foi tentado, não passou pela cabeça dele que em algum momento ele cederia, porque ele saiu rapidamente. Como alguém que não, isso nem passou pela minha cabeça. Porque quando passa, presta bem atenção, isso é comprovado pela ciência já. Quando passa pela cabeça, você concebe a possibilidade, se você tiver uma oportunidade, você vai cair. Mas quando aquilo é inconcebível, a tentação veio.
mas é inconcebível na sua cabeça. Em nenhum momento passou pela sua cabeça de ceder para aquele negócio. Quando se é tentado, talvez num nível mais agressivo, imediatamente sai aquela atitude também agressiva de não. Bom, ela o caluniou de violência sexual. E isso levou ele para a cadeia. Imagina os sentimentos. Se ele tivesse, então, não, agora foi demais. Mas sabe, aquilo, quando a pessoa crê, mesmo que ele não soubesse, ele estava ficando, parecia que estava piorando, não é? Mas ele estava mais perto do sonho dele do que antes. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, parece que tudo vem de uma vez. E parece que você está ficando mais distante do seu sonho e está piorando. Mas se você é uma pessoa que está alinhada com Deus, tem um projeto de vida e você está esperando em Deus, você pode ter certeza que o diabo ele quer que você acredite que você está ficando mais longe, mas você está mais perto do seu sonho do que nunca da realização. Mas à medida que a coisa vai ficando mais acirrada, mais apertada, as emoções também. E aí? Você cede para elas? Ou você continua crendo? Não, Deus tem um plano. Deus tem uma saída. Aí na cadeia, ele injustamente, ele foi parar, logo ele está administrando toda a cadeia também. É impressionante isso com José. O que o José é capaz, ele faz do limão a limonada. Ele tem uma capacidade, ele teve uma capacidade de crer, de se focar na coisa certa, que o que mataria, deprimiria, desesperaria, destruiria com muita gente, com ele só alavancava. Porque você imagina que uma pessoa que está com as emoções conturbadas, atribuladas, ela não tem cabeça para crescer do jeito que ele cresceu na casa do Potifar e na cadeia. E aí ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro morre mesmo, o copeiro é restituído à posição, ele pede para lembrar dele. O copeiro esquece dele. Ele podia ali ter desanimado também. Puxa vida. E ele ficou mais 2 anos lá. Mas ao final de 2 anos, o faraó acorda com um sonho. E ninguém pôde interpretar. Ninguém conseguiu interpretar. E o copeiro naquela hora lembrou, tem um rapaz, está na prisão. Meu Deus, e ele até ficou aflito na hora. Puxa, eu esqueci dele. Mas você vê que às vezes a gente acha que está pronto. E Deus é muito interessante, né? José falou assim para o copeiro, lembra de mim quando você estiver com a sua vida restabelecida junto lá com o faraó. Mas Deus não dá a glória para ninguém. A glória é dele. A glória não ia para o copeiro. A glória é dele. E quando chegou a hora, o faraó teve um sonho, aí sim o copeiro falou, olha, um rapaz interpretou lá para mim o meu sonho, naquela época. E aí mandaram chamar, e dali ele não saiu. E a Bíblia fala da honra que foi dada a José, do tamanho da mudança na vida de José. Ele governou. Ele transformou aquela nação numa potência mundial. Se tornou aquela nação, ele transformou no celeiro do mundo. Todo mundo ia lá buscar comida. Ele se casou, que é uma referência a Jesus com a igreja, com a Zenate, que ela era uma gentia. Então, Jesus com a igreja. Teve 2 filhos, o Manassés. Primeira coisa que ele faz,
Dá um nome profético para o filho. Deus me fez esquecer toda a dor que eu tenho passado. Eu já perdoei todo mundo. Meu Deus, quando eu leio isso, eu choro ali. E olha que eu nem sou muito de chorar, mas a palavra de Deus para mim, eu amo essa palavra. Ela me ajuda. Quantas coisas que eu vivi na vida e que palavras assim me salvaram. Eu já esqueci. Manassés, Deus me fez esquecer. Eu estou curado. Deus curou ele antes de aparecer os irmãos. Quando os irmãos apareceram, ele já está curado. Agora, uma pessoa que é dominada por sentimentos, porque o que os meus irmãos fizeram, ele nem chegaria àquela posição. Porque ele foi curado porque ele deixou ser curado. E aí ele tem um outro filho e ele dá o nome de Efraim, que quer dizer, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. No mesmo lugar que eu sofri, Deus me levou a triunfar. Os dois nomes proféticos. E antes dele prosperar, ele teve que perdoar. Antes de Jó ser restituído, ele teve que orar pelos amigos e perdoar. E foi restituído dobradamente. Você vê que nada na Bíblia está por acaso. Antes, olha o detalhe aqui. Você não pode entrar nesse novo tempo dominado por sentimentos miseráveis e lamentáveis. Não, você não pode. Para você viver o Efraim, ter o Efraim, você já tem que ter tido o Manassés. O Efraim vem depois de Manassés. E como que terminou? O Efraim sendo colocado na frente de Manassés. Ou seja, aquela prosperidade agora chegou para ficar. Aquele passado, o Manassés ficou para trás, quer dizer, isso é passado, fica para trás, e o Efraim é que vai ficar, que vai prevalecer. Sua vida vai ser assim agora, até o fim, e até o último dia da vida de José, foi assim. E termina o capítulo dele ali, com os irmãos aflitos, e achando que ele agora, com a morte do pai, ia fazer dano, algum dano a eles, e ele disse, eu estaria no lugar de Deus? Eu gosto também daquela passagem que quando ele fala assim, olha, o Senhor me mandou na frente para a preservação de muitos. Não fiquem chateados, não foram vocês que me mandaram para o Egito, não foram vocês que me jogaram no poço, que me venderam para os ismaelitas, não foram vocês. Isso para mim, meu Deus, se isso não te impacta. Ele estava dizendo, Deus permitiu tudo isso, foi um propósito. Você vê que grandeza, você entender que tudo, por pior que tenha sido, contribuiu para o seu bem e te beneficiou. E aí ele termina dizendo isso, vocês intentaram, a intenção de vocês foi ruim. Eu sei que foi. Mas Deus transformou em bem. Então fiquem calmos, eu vou cuidar de vocês, vou sustentar vocês, vou abençoar vocês e seus filhos. Vai ler o texto. E a Bíblia diz assim, e os tratou amavelmente. Que excelência, que grandeza, não é? Ah, meu Deus, como a gente quer encontrar esse tipo de gente no caminho, não é? Meu Deus, Senhor, põe esse tipo de gente no caminho da gente, porque quem anda com sábio fica mais sábio. Que coisa maravilhosa. Você conviver com gente assim, que passou por tanta coisa e tudo que ele tem a dizer, Deus transformou em bem. Você não está magoado? Não.
estou não. Ai, mas como assim? Olha o que eles fizeram com você. Deus reverteu em bem. Deus reverteu em bem. Deus reverteu em bem. Que mais? Quem sou eu para dizer outra coisa, meu Deus do céu? Ele cooperou, tudo cooperou para o nosso bem, cooperou para o meu bem. Então, louvado seja Deus. E aí, termina esse capítulo com ele chamando os irmãos, ele dizendo assim, ó, o Senhor, e ó, isso foi tão forte que a gente, se a gente fosse escolher uma parte da história de José, a parte que eu ia escolher, é aquela parte que ele é tirado do calabouço e vai diante do faraó e se barbeia, e vai para diante do faraó, porque para mim foi o máximo, né? Para o Espírito Santo, não. Para o Espírito Santo, ele está lá em Hebreus 11, vai lá ler. Ele escolheu exatamente a parte em que ele mostra a fé. Ó, estou com 110 anos, que ele morreu com 110. Ele disse, ó, o Senhor virá tirar vocês daqui, como Ele prometeu. Aleluia. Ele fez uma promessa. Um dia Ele fez ao pai Abraão, e Ele vai tirar e vai levar vocês para a terra. E quando o Senhor, e quando, não é se, quando o Senhor vier para levar vocês, levem meus ossos. Não deixem meus ossos aqui. Coloquem os meus ossos na terra. Quando Ele vier, não é se Ele vier, quando Ele vier, porque Ele virá. E mais tarde, você encontra Moisés levando, leia o texto, está lá em Êxodo já, quando o povo está saindo e está lá escrito, e Moisés levou os ossos de José. Meu Deus, louvado seja Deus. Ah, que incrível. Louvado seja Deus. Coloquem-se em pé, por gentileza. A mão no coração. Não vale a pena você perder tempo com bobagens. Não vale. José mostrou o fruto do Espírito. José tinha inteligência emocional. E se ele não tivesse inteligência emocional, ele teria enterrado os sonhos dele naquele momento, nos momentos de dificuldade. Não faça isso. A primeira decisão que você tem que tomar é de viver pela fé. E não por sentimentos. Entender que primeiro você obedece, você sai. Depois você vive a promessa. Entender que para ver o cumprimento do sonho, você vai se deparar com muita oposição. Não pouca. Mas se você decidir crer e não ceder para tudo que vai cruzar seu caminho e continuar agarrado à palavra de Deus, você vai viver. E você vai dar testemunho da glória do Senhor. Você vai chegar lá.
Não desfoca. Não se distraia. Não abra mão. Às vezes as pessoas podem fazer piadas dos seus sonhos. Coisas podem acontecer. Se você ler toda a história do José, te dá esperança, porque a palavra de Deus nos ajuda a caminhar. E dá muita esperança. Porque muitas pessoas desistem em meio aos desafios. Por conta das emoções. Cedem às emoções. O que elas estão sentindo. Desistem dos sonhos. Desistem dos projetos delas. Param em algum canto. E eu quero que você fale com o Espírito Santo. E que você faça essa risca no chão que eu falo sempre, sabe? Viver uma vida santa, uma vida grandiosa, não é com estalar de dedos, é com decisões. Quando a gente decide viver uma vida justa, uma vida íntegra, estarmos inteiros no Senhor, priorizá-lo acima de tudo, honrá-lo, crer na palavra dele e não abrir mão. É fácil abrir mão. Basta um sentimento bater, não é? Vem um sentimento. Sabe, quando eu vejo Jacó, o José levando Jacó até o faraó, eu fico muito edificada. A Bíblia fala que Jacó abençoou o faraó. Quer dizer, é o povo de Deus que abençoa o mundo. Não é o mundo que tem algo para nos oferecer. Nós nos tornamos subcultura quando nós nos rendemos à cultura do mundo. E nós somos chamados para vivermos contra a cultura. Sermos contra a cultura e não subcultura. A cultura não nos afeta. Nós abençoamos. Mas não nos curvamos a ela. Fé, sabedoria, inteligência são os 3 ingredientes para uma vida extraordinária. Você crê? E então você constrói por conta desse temor fundamentado na palavra. E a inteligência te leva a estabelecer. A fé foi que sustentou José, para que ele não desabasse diante de tantos desafios. Deus quer levar o seu povo a governar grandes coisas. Mas se nós não governamos nem as pequenas, como é que nós vamos viver as grandes coisas? Não é? Não vamos. Mas hoje o Senhor nos chama
para esse nível mais alto. E sabe que o que me encanta é que eu tenho hoje. Se eu não entendi isso ontem, o Senhor me deu esse hoje, esse agora. Não importa quantos anos de fé eu tenho, quanto tempo, talvez até perdido, envolvida com emoções, com sentimentos, com problemas. Se você se levantar e decidir realmente andar por fé, caminhar por fé, construir pela fé, esperar, fundamentado na fé, desenterrar os sonhos que um dia você até enterrou, desistiu por conta de críticas, de opiniões. Mudar a sua vida. Se até hoje você tomou tantas decisões com base nas suas emoções, um padrão errado, e aí o Senhor vem e te chama e diz assim: escuta, eu tenho muito com você. Creia na minha palavra. Fica com a minha palavra. Abrace a minha palavra. Se agarre a ela. Levante-se hoje com a decisão de que agora você vai andar por fé. E que você vai tirar da sua vida tudo que você sabe que Deus não está. Que Deus não aprova. Que não cabe. Que está bloqueando todo o projeto de Deus para você. Você tem um espírito de coragem. Quando alguém diz assim, não, eu não tenho, você tem. De coragem, de amor e de equilíbrio. É o que está escrito. Então se curva diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio na tua palavra, eu creio na tua mensagem. Ela me alimenta, ela me dá força, ela me enche de esperança. Eu sei que o Senhor está falando conosco. O Senhor nos chama para um nível mais alto. Enquanto nós estivermos dominados pelas nossas emoções, nós vamos continuar num nível baixo. Nós vamos pular processos. Nós vamos enterrar sonhos, nós vamos perder o propósito do Senhor para a nossa vida, nós vamos perder o chamado do Senhor para a nossa vida, nós vamos perder tempo, nós vamos perder energia, nós podemos perder tantas coisas importantes por conta de sentimentos. Quantas pessoas que querem o progresso, mas não querem o processo. Elas querem sempre saber o que o outro fez para chegar lá. Mas elas querem o resultado daquela pessoa, elas não querem o processo daquela pessoa.
E o Senhor está sempre nos ensinando, como José ele teve um processo, o próprio Abraão. E quando nós estamos no processo, muitas coisas acontecem e sentimentos chegam para tentar desviar a nossa atenção. Mas hoje o Senhor está dizendo, para com isso. Deixa a minha palavra entrar. Caminho por fé. Não deixa mais os seus sentimentos dominarem você. Porque é por conta de sentimento que as pessoas casam, descasam, quebram princípios, fazem alianças erradas, quebram as alianças, pegam problemas. É por conta de sentimentos que elas abandonam a fé, abandonam os sonhos, abandonam a missão, abandonam o chamado, quebram o processo, cortam o processo no meio. É por conta de sentimentos que elas atraem a contenda, a divisão. Em reino dividido o Senhor não opera. É por conta de sentimentos que elas muitas vezes travam a vida, porque podem ficar anos ofendidas com algo. É por conta de sentimentos que pessoas caminham a passos largos para o inferno, que pessoas têm destruído com a vida, sabotado com a vida, perdido famílias, perdido os filhos, perdido o ministério, perdido o chamado da vida. É por conta de sentimentos que tem tantas pessoas frustradas, pessoas decadentes, vivendo uma vida lamentável, no máximo mediana. É porque elas sentem. E o Senhor está dizendo, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. É pela fé. É pela fé. Faz a obra aqui, Espírito Santo. Alguns dizem que entristeceram na fé porque não sentem o Senhor. Mas desde quando que nós precisamos sentir para crer? Felizes os que não viram, mas creram. Não sentem isso, não sentem aquilo outro, eu não sinto isso, eu não sinto aquilo outro. E quantas vezes a palavra está vindo e o Senhor está dizendo, você não tem que sentir para fazer o que é certo, você tem que crer. Você não tem que sentir que eu estou com você, você precisa crer que eu estou com você. Se você está me buscando, está alinhado comigo, tudo que você tem que fazer é crer. Creia que eu estou com você, creia que eu tenho uma obra com você, creia que eu estou te levando para um lugar alto. Creia, você tem que crer. Você faz porque crê e não porque sente. Você trata bem o seu cônjuge porque você crê. Você cria bem seus filhos porque você crê. Você faz bem o seu trabalho porque você crê. Você obedece porque você crê. Você honra as pessoas porque você crê. Você honra a palavra, você honra a mensagem porque você crê. É pela fé. Nós fomos chamados para andar pela fé. Deus, faça uma obra aqui hoje. Faz uma grande obra. Muda as coisas aqui, Senhor. Muda, Senhor. Quantas pessoas que já perderam tempo, perderam a vida. Foram anos perdidos por causa de sentimentos. E a vida é justificar. Não é porque aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo outro. Mas aconteceu tanta coisa com José, Manassés. O Senhor me fez esquecer. É passado.
Agora eu estou partindo para Efraim. Ele me faz prosperar onde eu sofri. Ele não desperdiça nada. Ele pega toda a minha bagunça e transforma numa mensagem. Toda bagunça pode virar mensagem. Toda dor pode virar um testemunho. Aqueles que foram machucados podem ser curados e agora podem levar cura. Ó Deus! Porque nós somos salvos para levar salvação, curados para levar cura. Nós fomos libertos para levar libertação. Nós fomos sarados para sarar. Deus, oh meu Pai, eu oro para que essa mensagem entre e impacte cada um. Que o teu povo seja vestido pela tua palavra e que saia daqui um povo maduro, de excelência, um povo que vai para um lugar mais alto, o lugar da fé. O lugar mais alto é o lugar da fé, é onde nós nos tornamos excelentes, porque nós vivemos e tomamos decisões com base no que está escrito e não no que estamos sentindo. José, a sua última mensagem, seu último pedido foi com base na fé dele. Ainda ia demorar, mas ele agiu a fé, e o Senhor Espírito Santo viu isso como tão forte, que quis registrar na galeria dos heróis da fé, que esse homem, a última coisa que ele pediu, foi com base na fé dele, com base naquilo que ele acreditava. O Senhor virá. Hoje pode parecer que não, mas ele virá. O Senhor virá. Levem os meus ossos, porque ele virá. Até o último dia, a fé dominou a vida dele, controlou a vida dele, guiou a vida dele. E é por isso que a gente se inspira no José. José, que significa Deus acrescenta. E onde ele entrou, o Senhor pôde acrescentar. Que, Senhor, eu quero ter José no meu nome. Porque onde eu entrar, eu quero acrescentar. Todos os dias da minha vida, eu quero acrescentar. Tudo que eu fizer, onde eu chegar, eu quero que a atmosfera mude. E eu profetizo, Senhor, que assim será. Porque nós fomos chamados para mudar atmosferas. Nós fomos chamados para ter José também como um nome na nossa vida. Nós fomos chamados para acrescentar a vida das pessoas. Nós fomos chamados para mudar atmosferas. E para acrescentar valor, acrescentar bênção, paz à vida das pessoas. Eu abençoo o teu povo nesse domingo de Páscoa. E que saia daqui um povo mais forte, consciente, determinado, bem posicionado, cheio do teu Espírito, pronto para avançar em glória, em vitória, para dar passos de fé na direção que o Senhor tem direcionado, tem orientado, para ir ao encontro dos sonhos, das promessas, dos projetos, porque chegou a hora de viver, e ela vai viver. Eu não tenho dúvida disso, como José viveu. Se ela crer e caminhar por fé, ela vai viver. É o Senhor dizendo, creia, fique com a minha palavra e eu vou fazer. Creia. Tudo que tem que fazer é crer na minha palavra. Continue falando, continue tocando, continue se manifestando poderosamente. E que todos vejam a sua glória em cada passo que der. Em nome de Jesus.
Que saia daqui um povo dominado pelo teu Espírito, guiado pelo teu Espírito, um povo que vive no Espírito, pelo Espírito e anda pelo Espírito. Um povo que tem o fruto do Espírito. Um povo que onde chega, leva cura. Transforma atmosferas. Um povo que impacta pessoas. Para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, que a fé, a sabedoria e a inteligência façam parte da vida da tua igreja, do teu povo. E que saia um povo com o coração rasgado, quebrantado diante do Senhor. Que anda por fé, dá passos de fé e não deixa nada intimidar ou parar no meio do caminho. Mas um povo que vai até o fim e caminha de glória em glória e de vitória em vitória. Eu estou muito feliz, muito grata por tudo que eu posso ver o Senhor fazendo aqui. Porque eu sei que tem pessoas que se intimidaram diante de sonhos, em algum momento enterraram, desistiram, abriram mão. Mas hoje, elas decidiram agarrar com fé e seguir em frente. E não abrir mão do chamado, do propósito, do projeto, da missão, do sonho. Eu te amo. Fortaleça todos na tua presença. Fortaleça todos na fé. E que todos tenham um dia incrível com a família e possam impactar toda a família. Homens e mulheres de fé transformados. E que possam ter uma semana de grande poder, onde passos de fé serão dados e pessoas verão o mover do Senhor. Eu te amo, te glorifico, te agradeço. Peço a tua bênção e dou a minha bênção. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém.